Por que as pessoas mentem? Por quê? Vocês sabem explicar isso? Não, né? É muito difícil. A resposta, geralmente, sobre essa questão, ela acaba caindo em características pessoais como maldade, psicopatologias, aderência a uma certa falsa moralidade, danos cerebrais, etc, etc, etc. Poucas se ficam no processo pelo qual o mentiroso ou uma pessoa comum, sem nenhum desses problemas, decide que, pelo menos naquele momento, está na hora de mentir. Existem pessoas que dizem isso, que existe uma hora para mentir. E isso é uma mentira atrás da verdade. No indivíduo que, por qualquer razão que seja, meus amigos, decidiu mentir, muitas das vezes, mesmo sendo alguém lido por muitos como bom e honesto, ele não sentiu uma gota de culpa. Às vezes ele sentiu até orgulho. Nós podemos citar determinados políticos corruptos ou até pessoas que sequer fazem parte de cargos públicos, mas recebem dinheiro público. Aliás, estão nas listas públicas. Isso é comum e é uma longa história. É um aviso que eu sempre digo: antes de ser interpelado, mentir, meus queridos, não é uma coisa boa, não é um comportamento desejável, não é uma situação onde você se encoraja ou você encoraja alguém a fazer. Mentir é uma covardia. Mentir é feio, como disse Nelson Rodrigues. Trata de uma das frases que desde quando criança nós ouvimos: mentir é feio. Quando adulto, normalmente passamos a repeti-las, mas isso é outra história, entendeu? Mentir é um pecado em algumas religiões. Em certas situações, mentir é crime, punível. No Brasil, com reclusão de 2 a 4 anos e multa, dependendo da situação. Pode ser um estelionato. Contudo, nossos pais e nossas mães sempre contaram histórias como a do Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, dentre outras histórias. Alice no País da Maravilha, com a nítida certeza de que eles não existem. Eles estavam mentindo para nos transferir uma alegria. Isso nem se diz daquele filme A Vida é Bela, onde o pai mente para o filho sobre a situação em que estavam vivendo no Holocausto. Um filme espetacular, por sinal. Por outro lado, meus senhores, com a nítida certeza de que a mentira que estão dizendo, na verdade, não existe, mas nesta vez existe um certo remorso. Para se ter uma base, Abrão mentiu para o rei do Egito, afirmando que sua esposa era sua irmã. E Deus, além de não o punir, ajudou-o a salvar a esposa. Se não o fizesse, teria conseguido passar por aquelas terras e ainda ter uma esposa para começar um novo povo. Pedro disse que não conhecia Jesus 3 vezes, negou Cristo por 3 vezes. Até Raul Seixas cantou isso, e sem nenhuma consequência, além do próprio sofrimento pessoal. Mas teria sobrevivido até o próximo cantar do galo se não tivesse feito isso.
Ninguém sabe o transcorrer da história. A história ela é feita de pessoas que estão nos livros e também foi feita pelos coadjuvantes que não participaram dos livros. Portanto, senhores, mentir não deixa de ser uma canalice. Por seu lado, o Alcorão, a grande Bíblia do Islã, ela permite que se minta, afirmando que não ser muçulmano, se isso for necessário para continuar sendo, desde que Allah esteja em seu coração. Isso seria permitido de acordo com o Alcorão. O Supremo Tribunal de Justiça, o nosso STJ, já decidiu que um cônjuge, não vão lembrar ex-ministros, promotores e coisa, cônjuge, em função de laços, fortes laços afetivos, pode mentir em favor do outro. Para citar apenas alguns exemplos. A mentira, meus amigos, está fortemente presente na mitologia e nas histórias infantis. Nós fomos criados dentro de um universo mentiroso. Sísifo, para quem não sabe do mito, enganou a morte e a manteve numa coleira até que Hades descobriu e a libertou. Momento onde Sísifo mentiu e enganou Hades também. João e Maria mentiram para a bruxa, mostrando o rabo de um rato ao invés do dedo de João, para indicar se ele já estava gordinho o suficiente para ir ao forno. Em ambos os casos, mentir foi celebrado não como algo ruim, mas sim o sinal de uma esperteza, de uma inteligência e uma criatividade. O mesmo não acontece com o menino que gritava lobo, ou mesmo com Pinóquio. Mesmo Sísifo foi pego por Hades e certamente vocês sabem, punido. Mas muito se fala sobre a mentira, muito se mente diariamente. Sobre ela ser errada, sobre ela ser necessária, sobre mentiras brancas, haveria mentiras coloridas, etc. De qualquer modo, senhores, as pessoas mentem escancaradamente. E trata-se de um dos poucos comportamentos que ainda extremamente elaborados e requintados estão presentes em todas as culturas e são realizados por todos os grupos sociais na internet, na rede social, nos messengers da vida, nos WhatsApps, desde a mais tenra criação da era tecnológica. E, dentre outros, vem transformando, demonstrando que todas as pessoas estão acostumadas a mentir e de todos os tipos de sabores, mesmo em situações onde é totalmente desnecessário mentir. E raramente se sentem culpadas por isso. Aí você já entra na outra questão da psicopatia. Ao que parece, meus queridos, segundo isso, na verdade, muitas vezes as pessoas fazem com uma certa naturalidade, mas mesmo assim não é interessante. Mentir sempre será considerado uma falha na comunicação decorrente de um julgamento falsificado e muitas vezes covardes tendentes a prejudicar terceiros ou até para se livrar de determinadas situações. Boa noite. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, Cristiano Covas, Coisas da Vida.